O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos vivendo a Eucaristia. A igreja nos proporciona rezar São Bonifácio. Bonifácio, um monge que muito assim carinhosamente foi apaixonado pela Sagrada Escritura, como todo cristão deve ser. Nós devemos de ser apaixonados pela Palavra de Deus. Ter a Palavra de Deus não como um amuleto, ter a Palavra de Deus não como um livro de adivinhações, ter a Palavra de Deus não como um livro do achismo. Então hoje eu quero ver o que o Senhor fala para mim, abra a palavra, talvez Ele vai colocar a introdução, daí não sei o que vai acontecer, né? Então a gente vai olhar tantas coisas, e às vezes a gente fica abrindo palavras ao acaso, pelo acaso, sem estar imbuídos da graça do Espírito Santo, mas queremos que Deus nos fale aquilo que nós queremos ouvir, né? Mas não aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Bonifácio foi um grande santo para a igreja porque ele ajudou a comunidade a vivenciar a palavra de Deus, né? Ele ajudou a comunidade a sentir a importância da palavra como um instrumento, uma regra de vida que vai nos dar caminhos novos e certeza de Deus em nossa caminhada. Veja que interessante, que tem tudo a ver com a leitura do Evangelho que nós ouvimos. Quando a comunidade pergunta: como tu és verdadeiramente filho de Davi? Por causa daquela realidade, Jesus, da descendência de Davi pela carne, né? Sendo Deus, assumiu a descendência davídica. E o próprio Davi profetiza esta ação: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito. Então mostra essa dinâmica do Messias. Então Jesus Cristo vem trazer essa ação própria, né, dessa descendência, para nos dar também uma realidade digna. Somos dessa descendência davídica, somos filhos também de Abraão, mas acima de tudo somos de Deus. Então ele mostra a realidade humana e mostra também a dimensão divina. E aí vem a parte importante: Jesus nos convida a viver desta realidade, palavra. Então é a palavra de Deus que assume a nossa realidade e nos dá a certeza de um caminho novo. Então, Jesus nos ensina a ouvir a palavra de Deus. Voltando para São Bonifácio, que foi bispo e mártir, sendo um monge, o que ele faz, né? Qual que é a ação que esse monge exerce dentro da igreja? Ele vai exercer esse apostolado, praticamente que dando à comunidade um sinal bonito de conversão. Depois a gente vai observar lá na frente, a gente conhece São Bento aqui, Bonifácio antes, mostra uma ação bonita da ação, né? Se eu quero viver essa palavra de Deus, eu tenho que saber escutá-la. E escutar a palavra de Deus não é só ficar quieto e alguém falar. Escutar a palavra de Deus é poder ruminar, quer dizer, mastigar a palavra, ler a palavra, agradecer a palavra, ler novamente a palavra em prece, fazer propósito de vida pela palavra e agradecer.
São pontos importantes. Por isso que nesse tempo a gente é chamado, né, a não ficar preso somente nas loucuras do tempo, mas nós devemos de buscar nas fontes, beber da palavra de Deus. Hoje o convite é esse: viva dessa palavra, deixa com que a palavra ecoe dentro do seu coração, mas não queira você viver a palavra ao seu modo. Deixa a palavra transformar, deixa a palavra renovar, deixa a palavra frutificar em ti. Essa é a parte importante. E assim nós vamos viver aquilo que o próprio monge soube viver como monge, como cristão, como monge, como bispo, né? Como um grande homem para a igreja e, acima de tudo, como mártir. Ele morre martirizado na Holanda. Mas por que morre? Porque amou mais. Porque viveu essa essência do amor. Então, para ele, a morte não era o fim de uma história, o fim de uma era, mas era a porta para a verdadeira vida. E o martírio foi o instrumento necessário que foi dado a ele para ele glorificar a Deus. Hoje não precisa mais do martírio, não é verdade? Mas quantos irmãos nossos, ainda no tempo moderno, são martirizados pela ignorância do homem. Mas observem vocês, qual é a importância maior? A importância maior não é o medo que possam colocar no nosso coração. São Carlos de Luanga, um grande santo africano, né, da cidade do país de Luanga, dizia uma coisa muito importante, quando queimaram, né, o queimaram e também os seus companheiros mártires. Ele falou muito forte isso: podem nos queimar os corpos, os nossos corpos, mas jamais conseguirão queimar as nossas almas. O cristão é aquele que olha para o corpo. Sim, a gente tem que preservar, Deus nos deu, temos que saber cuidar, né? Essa é a parte importante, cuidar da matéria, do corpo, mas muito mais do espírito. Podem nos tirar o corpo, mas não conseguem nos tirar a alma. Somos de Deus. E assim Bonifácio também foi, todo de Deus, todo para a igreja, todo para a sua comunidade. Hoje também rezamos o 7º dia dos nossos irmãos de Said e de Antônio. Peçamos a Deus por eles. Talvez a gente possa dizer, mas uma realidade venceu o corpo, mas a realidade não vence a alma. Eles foram glorificados. Digo para vocês, principalmente aos familiares, né, uma ação muito forte. A morte pode nos tirar do corpo, mas não da alma. Nós não morremos, o corpo corruptível guardamos no seio da terra, né? Vivemos essa realidade, mas nós deixamos um corpo corruptível para assumir um corpo glorioso. E nós somos eternos pelo batismo. Então os nossos irmãos Said Cícero e Antônio Muniz viveram essa misericórdia de Deus e contemplam a face do Altíssimo. Glorificado seja a eternidade concedida aos nossos irmãos. Glorificado seja também os seus familiares. Né? E a gente pode se fortalecer neste momento, mesmo se nos falta o chão, mesmo se a noite é escura. O Senhor permanece conosco porque vivemos pela palavra. E a palavra de Deus é essa: não vou perder nenhum daqueles que o Senhor me confiou. Essa é a promessa de Jesus. Que eu não perca nenhum daqueles que Deus me confiou. O Senhor não perde quem Ele o ama. Quando a gente reza o Sagrado Coração, quando a gente reza São Bonifácio, a gente não está rezando mortos. Nós estamos rezando vivos. Pessoas cheias, né? A realidade que é Deus, o Sagrado Coração, a realidade daquele que viveu o que é de Deus. Então, aquele que assume o seu corpo glorioso, São Bonifácio, se torna santo para a nossa igreja, para ser testemunho dessa fé. Então, que hoje nos unamos ao Sagrado Coração de Jesus. Que hoje a gente possa entrar nesse coração misericordioso do Pai. Né? Qual é o coração misericordioso do Pai? O coração do Filho. Porque tem a porta aberta, o lado estreito, aonde conhecemos o amor do Pai no Filho, pela vontade, pela ação do Espírito Santo. Por isso que disse, o coração do Pai é o coração do Filho, o
O coração do Espírito é o coração do Filho, porque vive essa expressão tão forte. E desse coração brota fonte de água viva, fonte de vida, sangue e água, as misericórdias do Senhor, que nós devemos de proclamar. Proclamarei eternamente as misericórdias do Senhor, assim como foi São Bonifácio, assim como foram todos os outros santos que amaram verdadeiramente essa presença de Deus. Que hoje o Sagrado Coração, entrando no coração de Jesus, possamos ser verdadeiramente acolhidos no bom pastor, o Cristo bom pastor. Que os nossos irmãos, entrando no coração de Jesus, descansem nos ombros do bom pastor. E que toda a nossa vida seja uma nova história. Porque hoje Deus nos quer pessoas novas, homens e mulheres da palavra de Deus, anunciadores dessa boa notícia. Seja você também cheio da alegria de Deus. Não tenha a Bíblia em casa apenas como um amuleto. Não tenha a Bíblia em casa apenas como um enfeite que colocamos na estante ou colocamos no carro para dar proteção e guardar. Guarda, faz proteção, mas que tenhamos a Bíblia no coração. Leia a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor. Aquilo que Santo Agostinho dizia, né, é muito forte. Deus precisou escrever em tábuas, em pedras, em folhas, aquilo que nós, humanos, não fomos capazes de guardar no coração. Então hoje é um convite a vivenciar, a fazer a experiência da palavra de Deus. E como dizia São Bento, no início da regra beneditina, né, quando fala do prólogo, diz: essa regra, então quer dizer, a palavra colocada na vida, ele dizia que a regra falava, é para qualquer um que esteja ouvindo. Mas ele dizia uma coisa importante, a palavra de Deus mais do que a regra. Então viver a palavra, ser ouvinte da palavra. Escuta, filho, a palavra de um Pai amoroso que quer te ver renovado, feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.